Peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1. Mateus 1. Nós vamos ler essa noite o texto mais natalino que nós encontramos na Escritura. Existem vários textos natalinos, né? Mas esse, pelo menos na minha opinião, é o texto mais natalino que nós temos na Escritura. Mateus, capítulo 1. Como comunidade de fé, nós temos celebrado este tempo que nós chamamos de o tempo do Advento, essa estação do Advento, em que nós nos lembramos da encarnação de Cristo, de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, deste mistério de o Deus Criador e sustentador de todas as coisas partilhar da nossa natureza por um tempo a fim de remir a nossa natureza. Esse é o mistério da encarnação. Eu sei que em muitos lugares da própria cultura evangélica, às vezes esse tema é um tema espinhoso. Tem gente que não gosta de Natal de jeito nenhum, né, que fala, não, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e não nasceu mesmo. É pouquíssimo provável que Jesus tenha nascido em dezembro. É muito mais possível que ele tenha nascido ali em outubro, meados de outubro, no máximo novembro. Isso a gente encontra algumas contas que dá para fazer nas Escrituras, principalmente quando a gente pega a anunciação do nascimento de João Batista. Nós temos ali um tempo bem definido de quando Isabel, parente de Maria, ficou grávida de João Batista. Foi ali por volta de abril, finalzinho de abril, maio. Porque a Bíblia nos diz que Zacarias, pai de João Batista, recebe essa notícia quando ele estava celebrando no templo durante o período de Abias. E aí a gente tem várias contas que a gente vê quando é que começa esse turno de Abias, que foi dividido aí para que o povo da tribo de Levi pudesse estar adorando no templo. Isso remete lá a Davi. Então tem umas contas aí que faz, a gente vai chegar ali para mais ou menos outubro. Tem aí outras formas da gente imaginar como é que foi o nascimento de Jesus, mas a Bíblia não deixa muito clara a data. Foi instituído este momento do dia 25 de dezembro em oposição às festividades pagãs da época. Se celebravam festividades pagãs e inclusive se celebrava um tal de Deus Sol. E os cristãos, como um ato de protesto, disseram, Deus Sol que nada. O único Deus verdadeiro é o Sol da justiça, que é Jesus o Senhor. Então, enquanto vocês estão celebrando as divindades de vocês, nós vamos fazer um ato de rebeldia social. Nós vamos celebrar aquele que é o verdadeiro Senhor. Eu gosto muito de dar como exemplo o que nós fazemos até os dias de hoje. Por exemplo, nós não celebramos carnaval, né? Mas esse é o momento que muitas igrejas aproveitam os dias do carnaval para se colocarem em retiros, para terem tempos de congresso, e aproveitam como uma oposição a essa festa da carne para celebrar a Deus. Foi isso que os cristãos primitivos fizeram. Então, estabeleceram aí o dia 25 de dezembro. Mas, independente da data, este é um tempo em que o mundo inteiro, de alguma forma, faz menção ao nascimento de Jesus. Mesmo em culturas onde não existe cristianismo difundido. Você vai ver, os próprios judeus comemoram o Natal. Você vai ver em alguns lugares onde o evangelho ainda não chegou de maneira massiva, as pessoas comemoram o Natal. Obviamente, apontam para a árvore, apontam para o velho barbudo, apontam para o consumismo, apontam para os presentes. Mas é sim uma ótima oportunidade de testemunharmos a Cristo o Senhor, aquele que de fato nasceu. E nós temos essa oportunidade linda de podermos falar ao mundo a respeito do verdadeiro significado da vida, aquele que é a paz, habitou entre nós e fez paz entre nós e Deus. Então, pensarmos nessa época é importante para nos lembrarmos desta verdade, para proclamarmos essa verdade, mas também para nos lembrarmos que da mesma forma em que as profecias se cumpriram falando a respeito daquele que viria e veio, Cristo diz que voltará. E nós aguardamos a sua segunda vinda. Então o tempo do Advento é também o tempo de nós olharmos para frente e dizermos, aquele que prometeu que vinha veio, e aquele que prometeu que voltará, ele voltará. E os nossos corações se enchem de alegria e de esperança. Por isso, ao longo do mês de dezembro, nós temos dedicado este tempo para lembrarmos da encarnação de Cristo. Fazemos isso por meio das exposições aos domingos. As nossas crianças receberam, as famílias receberam o nosso calendáriozinho para lermos a história do nascimento de Jesus. E nós estamos também, se você não está lá no nosso grupo de informações da igreja, nós estamos colocando todos os dias um devocional falando a respeito da encarnação de Cristo e como ela afeta a nossa vida de maneira prática. Hoje nós vamos meditar um pouco mais nesse texto que fala a respeito do nascimento de Jesus. Um texto que não é muito convencional, um texto que nem muita gente gosta,
mas eu quero te convidar a lermos juntos Mateus, capítulo 1, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Registro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Que o Senhor nos abençoe, mediante a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse é um texto preferido de todo mundo, né? Todos gostam desse tipo de texto, não gosta? Se você faz o seu calendário de leitura bíblica, eu sei que você já pulou genealogia. Comece fulano, gerou fulano. Eu sei que esse exercício que nós fizemos hoje não é um exercício tão comum de se fazer na nossa vida devocional. Mesmo porque nós muitas vezes não entendemos estas partes da Escritura como sendo valiosas para nós. Mas a Bíblia vai nos dizer que tudo o que foi escrito, para o nosso benefício, foi escrito. E se você lê o Antigo Testamento, e era do Antigo Testamento principalmente que o apóstolo Paulo estava falando, você vai ver que uma das coisas que mais acontecem são genealogias. Há pelo menos 50 registros de genealogias na Escritura. E elas são muito importantes, e elas eram muito importantes na história do povo de Israel, como também são muito importantes para nós. Então, eu espero que depois da exposição de hoje a gente tenha um pouco mais de amor pelas genealogias. Porque quando eu olho para essa genealogia, por exemplo, o meu coração se aquece. Porque, como eu disse, para mim esse é, se não o maior, um dos maiores textos sobre o Natal, sobre o verdadeiro significado do Natal. O que de fato significa a encarnação de Cristo está exposto nessas linhas aqui, com nomes estranhos e esquisitos. Eu acho que se a gente puder elencar das coisas mais chatas que existem na vida, ir na fila de um cartório é uma delas. Recentemente eu tive que ir a um cartório para poder provar que eu era eu. Tinha que fazer uma assinatura, ir lá, pagar um dinheiro para reconhecer a tal da firma, né? Para provar que aquela assinatura era minha de verdade. E aí eu tinha um registro aqui no cartório na Avenida São João, aquele cartório deixou de existir, passou lá para o final da Souza Naves, perto do lago, aí eu fui lá, né, para poder fazer o reconhecimento da minha assinatura. Chega lá, tem uma placa gigante, temporariamente fora de serviço. Todos os serviços foram transferidos para outro cartório, o endereço lá, que eu joguei no GPS, dava 30 minutos de onde eu estava. Lá na Zona Norte, 30 minutos de onde eu estava. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou em outro cartório mais próximo aqui. Aí joguei no Google, ele falou assim, ó, o mais próximo de você aí é na Madre Leônida, vai lá. Aí fui lá. Cheguei lá, fui no cartório ali, fiquei 1h30 sentado, esperando. Aí fui lá, dei 3 rabiscadas num papel, paguei um dinheirinho e pronto. Aquela assinatura agora é minha de verdade. Então eu vou para provar que eu sou eu e que aquilo que eu fiz é meu. Porque esses lugares têm aquilo que é chamado de fé pública, né? As pessoas acreditam no que esses lugares colocam ali, então é real.
E basicamente é isso que um cartório faz. Ele diz que a verdade é verdade. Ele faz uma redundância sobre a verdade. E a gente fica ali e paga para poder dizer que a verdade é a verdade. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos diante de um texto que é belíssimo. Mas esse texto é a filha do cartório. Esse texto é a certidão, é a escritura, é a prova. Por que é que eles valorizavam tanto as genealogias? Porque era por meio das genealogias que se encontrava o pedigree da pessoa, que se encontrava a linhagem da pessoa. Os israelitas, quando entram na terra prometida, por exemplo, eles precisam provar a sua genealogia para terem uma porção de terra. Cada uma das tribos ganhou uma porção de terra. E então eles tinham que provar que eram daquela tribo para poder, então, habitarem naquela terra. Uma outra coisa que acontecia, e aconteceu, na verdade, a Bíblia nos fala de um tempo quando o povo voltou do exílio babilônico, em que, o livro de Esdras vai nos contar isso, em que havia um grupo de levitas que não conseguiram comprovar que a sua genealogia era de levitas, e eles não puderam ser oficiais no templo. Eles não puderam fazer aquilo que eles nasceram para fazer, porque não conseguiram comprovar a sua genealogia. Quando nós vemos José e Maria indo para Belém, eles fazem isso por causa da sua genealogia. A genealogia era essa prova, era esse diploma, era esse currículo da família, que atestava sobre a sua origem. Então, quando nós olhamos para esse texto, e a gente consegue tirar aqui, eu quero tirar nessa noite pelo menos 3 aplicações muito importantes para nós. Porque nós gostamos de histórias. E na escola eu aprendi que existe diferença entre história e história. Né? Em português a gente tem essa maravilha para poder mudar. Tem a história com H-I, história, e tem a história, com E mesmo. A história é aquela que é fictícia, é Chapeuzinho Vermelho, é a Bela Adormecida, é a Bela e a Fera. E essas histórias, elas têm um apelo para conosco, porque elas falam de coisas que são para além da realidade. Quando nós olhamos para a realidade, nos deparamos com coisas muito difíceis, muito duras. As histórias nos ajudam a desconectar e a criar certas expectativas. As grandes histórias falam de esse mundo perfeito, ou falam pelo menos desse reconectar, desse ganhar novamente um espaço de liberdade, onde é apresentado nos primeiros momentos da história um cenário, uns personagens em que está tudo parece que normal, e de repente vem um grande caos, e esse caos domina toda a cena, e se passa aí boa parte da trama do filme, da série, ou da história escrita, debaixo dessa trama, em que se espera uma libertação, em que se espera um mocinho, em que se espera um super-herói, em que se espera um príncipe encantado, que de alguma forma resolva aquela situação. As grandes histórias têm esse apelo do místico, do poderoso, do ato heróico, que alguém faz para restaurar de alguma forma a justiça ou a normalidade. E nós amamos grandes histórias, porque as grandes histórias falam das nossas expectativas, falam das nossas esperanças, e entenda, ecoam a verdadeira história. Nós sabemos que existe caos nesse mundo, e nós queremos a redenção desse caos. Nós esperamos a redenção desse caos. Mas as histórias começam, e aqui Mateus faz algo diferente. Mateus diz a verdadeira história, para onde se apontam todas as histórias, para onde todos os desejos de redenção, todos os desejos de salvação apontam. Essa história não começa com Era Uma Vez, porque Era Uma Vez fala de história fictícia, fala de história. Mateus vai dizer a verdadeira história, para onde todas as histórias apontam, começa na fila do cartório, começa com uma genealogia, porque a genealogia nos aponta para Cristo como sendo um personagem real. A história do Natal não é uma história, é história. A história do Natal é real, é verdadeira. Cristo não é mais um mero personagem no panteão fictício que nós temos ao nosso redor. Quando vem Cristo e Ele encarna o Deus que vem de uma outra galáxia, de um lugar que é diferente daqui, que é um lugar que nem é material. Ele vem e de alguma forma Ele rasga o espaço-tempo e habita entre nós, e ao longo do seu ministério, Ele mostra atos majestosos, miraculosos, mágicos. Ele anda sobre as águas,
Ele acalma tempestades, Ele cura enfermos, Ele levanta mortos. Mas parece que em algum ponto da história, o mal fica tão oposto àquilo que Jesus está fazendo, que os seus inimigos conseguem matá-lo. E aqueles que estão assistindo a história podem dizer, acabou, a esperança acabou, como aqueles discípulos do caminho de Emaús. Nós achávamos que Ele era o libertador, mas Ele morreu, e já fazem 3 dias. Mas aí nós continuamos a ler, e nós sabemos que no terceiro dia, a morte não pôde segurá-lo. No terceiro dia, a pedra rolou da sepultura, e Ele ressuscitou, e salva pessoas. E nós olhamos para essa história, e nós batemos palma, e dizemos, é isso, é isso. Mas veja, essa não é só mais uma historinha para crianças. Essa é a verdadeira história da redenção. Ao olharmos para a genealogia de Jesus, nós estamos vendo o que Mateus quer nos apontar. Cristo é um personagem histórico. Cristo é real. A história do Natal não é uma mera ficção. A história do Natal é a nossa história, para onde todas as histórias apontam. Então, se nós podemos tirar uma primeira lição ao olharmos aqui para a genealogia, é que a genealogia nos mostra que Cristo é real, que esta história é real. Há um lastro histórico de que Cristo de fato pisou nessa terra. Durante um tempo, os ateus tentavam dizer, não, Jesus nem é um personagem, nem existiu, isso é fábula. Hoje nem os ateus conseguem mais defender essa história diante de tantos achados arqueológicos, diante de tantos documentos que nós temos, que falam a respeito da pessoa de Cristo e do alvoroço que Ele fez, juntamente com seus discípulos no mundo antigo. Jesus é um personagem histórico. Mas também essa história nos fala das nossas histórias particulares. Porque nós estamos diante de uma genealogia que fala da família de Jesus. E quantos aqui têm uma família perfeita? Não? Ninguém? Jesus também não. A família que aqui é apresentada de Jesus é uma família bagunçada. Daria para a gente fazer uma série só sobre esses familiares de Jesus. E a gente ia ficar boquiaberto da bagunça que nós temos aqui. Eu queria destacar só algumas pessoas. Vamos começar que aqui, no texto de Mateus, ele fala de 5 mulheres, o que era muito incomum nas genealogias antigas. Citar mulheres. Porque afinal, as genealogias eram também um tipo de currículo do indivíduo. Era como se apontavam para o valor daquele indivíduo. Quem ele era, de onde ele vem. Nós viemos de uma cidade pequena, onde nós pastoreamos antes de chegar aqui. 15 mil habitantes, mais ou menos, pelo menos, de acordo com o censo. Mas é muito interessante, quando eu cheguei lá, ainda não tinha um alvoroço. Teve um tempo que fizeram uma barragem, aí veio muita gente de fora, então deu uma bagunçada na cultura da cidade. Mas quando eu cheguei não era assim. Cheguei, era só os nativos mesmo, e aí a gente estava chegando. E uma pergunta interessante que faziam para mim é, você é filho de quem? Eu falei, sou filho do meu pai e da minha mãe. Depois eu fui entender o que aquela pergunta significava. Porque uma pessoa era posicionada na cidade de acordo com seus vínculos familiares. Ah, fulano, quem é fulano? Fulano é filho do Zezinho da borracharia. Ah, tá, eu sei quem que é. Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa, ela veio de fora da cidade, casou com um fulano que é neto de não sei quem, e a gente ia conectando as pessoas pelos sobrenomes, pelas famílias. Uma pessoa era identificada pelo seu lastro familiar. E Capanema, de onde nós viemos, com 15 mil habitantes, seria considerada uma grande cidade no mundo antigo. As pessoas se conectavam pelos seus laços afetivos. Então, ao dizer quem você era e de onde você vinha, você estava falando do seu currículo, da sua autoridade de ser quem você era. E eu não sei você, mas eu já conheci muitas pessoas, e num passado pregresso, do qual eu me envergonho muito, já escondi coisas no meu currículo. Já não disse coisas bonitas, ou coisas estranhas que eu deveria ter dito no meu currículo. Quando eu olho para o meu passado acadêmico, por exemplo, eu escondi algumas notas erradas em alguns currículos. Talvez você já tenha feito isso, porque a gente quer mostrar a melhor versão de nós. Não é que nós mentimos, nós omitimos, deixamos de lado, contamos somente a parte boa. Fiz isso, fiz aquilo, fui promovido nisso, fui promovido naquilo. Aquele emprego que ficou ali um mesinho só, né, que não deu certo, o patrão não gostou e mandou embora, esse a gente até tira dali, para ninguém ficar sabendo. Né, vai que liga para o patrão e ele pergunta para ele por que ele não gostou, a gente tira. O que Mateus está fazendo aqui é o completo oposto. Porque o que Jesus faz na sua história é o completo oposto.
Mateus faz questão de tocar em feridas. Mateus faz questão de apontar para a história difícil de Israel. Como eu disse, quando nós olhamos para essas mulheres que aqui estão, essas 5 mulheres que são colocadas, nós vemos que dessas 5, 3 eram estrangeiras, 2 cananitas e uma moabita. Gente que não se aproximava, não deveria se aproximar do povo de Israel, inimigos de Israel. Dentre essas, uma que tinha uma vida muito duvidosa no passado. Aquela que aparece aqui no versículo 5, chamada de Raabe. Raabe era uma cananita. E não só isso, era uma prostituta. E não só isso, o texto nos fala ali sobre a casa dela, e muitos comentaristas vão dizer que aquela palavra pode também significar que ela estava dentro de um prostíbulo. Ela não era só uma prostituta, mas ela era dona do prostíbulo. E Deus resgata aquela mulher com graça, e traz ela para dentro do povo de Israel, e é da descendência dela que vem Jesus. Nós vemos aqui um pouco antes, no versículo 3, falando sobre Judá gerar este tal de Pérez, por meio de uma mulher chamada Tamar. Você se lembra da história de Tamar? Está lá em Gênesis 38, se não me falha a memória. Judá teve seus filhos, e o filho mais velho se casa, e morre antes de dar descendência para o nome de Judá, antes de dar continuidade na linhagem. Na cultura, então, o que acontece? Aquela mulher deveria se casar com o irmão dele, para que o primeiro filho que ela tivesse, contasse como filho do primogênito, então daria descendência a Judá. Então ela se casa com aquele irmão do que morreu. Só que esse não queria dar uma descendência para ela, então ele fazia de um jeito que ela não ficasse grávida. Depois, se você quiser, você vai ler a história. E diz a palavra que Deus se irou com a postura deste homem e matou ele. E aí vem Tamar diante do sogro e fala assim: você tem mais um filho, e eu quero me casar com esse seu filho, para que eu possa dar descendência para a sua linhagem. E ele diz: meu filho ainda é muito pequeno, deixa ele crescer, e quando ele crescer, eu te dou ele em casamento. Só que talvez na cabeça de Judá ele deve ter pensado assim: poxa, já matou 2 dos meus filhos, será que cozinha mal? O que será que acontece com essa mulher? Não vou dar. E quando chega a época de casar, ela não se casa, ele não dá o filho em casamento. Então Tamar bola um plano, e ela se disfarça de prostituta e fica à beira do caminho, quando vem passando Judá, e ela se oferece para se deitar com Judá. E Judá, cafajeste, se deita com ela. Só que ele não tinha nem dinheiro. Ele falou: depois, quando eu voltar, eu mando alguém para te pagar. Queria fazer fiado. E ela falou: não, faz o seguinte, deixa aqui o seu cajado, deixa aqui os pertences seus, vamos deixar isso como penhor. Aí quando voltar, quando pagar, eu te devolvo suas coisas. Mas ela foi embora. Tentaram achar ela, não acharam mais ela. Passa-se um tempo, Tamar está grávida. E agora Judá vem diante de todo o arraial e diz: vamos apedrejar essa mulher adúltera, vamos matar esta infiel. E a mulher vem toda humilde diante dele e diz: o homem que me engravidou é o dono desses pertences. E Judá falou: deixa abaixo, deixa para lá. Ele disse: ela é muito mais fiel do que eu, porque ela quis dar continuidade à minha descendência. Veja, e é dessa história cabulosa que vem a genealogia de Jesus. Nós vemos mais uma aqui, nós vemos a Ruth. E contra a Ruth a gente não consegue falar muita coisa ruim, né? Ruth foi uma mulher fiel à sua sogra, realmente uma mulher abençoada. Mas Ruth era moabita, de um povo que Deus disse: não cheguem perto dos moabitas. Deus disse textualmente ao povo de Israel: não tomem para vocês as filhas dos moabitas. E dentro do povo de Israel, a Ruth foi tomada como filha, como esposa de um israelita que morre. Então ela vem junto com a sogra para Israel, e é por meio dela que a sua sogra Noemi é restaurada, é colocada de volta na sociedade, é redimida. Ruth. E nós vemos aí no versículo 6, alguém que não recebe nem o nome. Mateus diz que Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Mateus faz questão de apontar para o pecado. Ele não fala
com Batseba, ele fala daquela que foi a esposa de Urias. Porque Israel sabe o que isso significa. Nós olhamos para Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi esse que foi adúltero, foi esse que foi assassino. Urias era um dos soldados de Davi. Na verdade, Urias era um dos grandes amigos de Davi. A Bíblia nos fala de 30 homens que eram conhecidos como os valentes de Davi, que durante um tempo em que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, estes protegeram Davi, ao custo da sua própria honra, ao custo da sua própria vida, e Urias estava no meio deles. Mas em um tempo de batalha, Davi, que deveria estar na batalha, não estava, ele estava no palácio, e ele dá uma olhadinha por cima do muro, e ele vê uma mulher tomando banho, e aquela mulher era a esposa de Urias. Davi aproveita que o marido não estava lá, diz, traz Batseba, eu quero me deitar com ela, e ele tem relações com ela, e manda ela embora. Tempos depois se descobre que aquela mulher estava grávida, e Davi, tentando esconder aquela gravidez, esconder a sua culpa, pede para que Urias volte, e diz, Urias, vai descansar, vai para sua casa, faz tempo que você não vê sua esposa, vai lá, dorme com a sua esposa. E Urias disse, não, meu senhor, não posso fazer isso, vou ficar aqui. Os meus companheiros estão lá no campo de batalha, como é que eu vou para minha casa quentinha ficar com a minha esposa? Isso não é honra. Davi falha na sua primeira tentativa de esconder. Então ele chama Urias e tucha vinho nele, faz o homem beber, e chama ele de novo e diz, vai descansar, vai para sua casa, fique com a sua esposa. E Urias, como fiel a Davi e fiel ao reino, dorme nas escadas do palácio. Então Davi diz, não tem como eu esconder isso desse jeito. Escreve uma carta, põe na mão de Urias e fala, entregue para o seu general. E na carta estava escrito, no alto da batalha, quando a coisa estiver mais fervorosa, coloque Urias na frente de batalha para que ele morra. Em pouco tempo, Davi recebe uma carta-resposta, em que se dizia que no alto da batalha, e você vai lendo o relato, você vê que era uma atitude relapsa, era o tipo de estratégia militar que não se fazia, mas o general faz questão de dizer, e nós fizemos tudo isso, e Urias morreu. Davi consegue bem-sucedidamente esconder o seu pecado, e como um bom mocinho, vai e recebe a viúva como sua esposa. Tempos depois, o profeta do Senhor, Natã, vem até ele, conta-lhe uma história, fala de um homem muito rico, que vai até um homem muito pobre, que só tinha uma ovelhinha, e toma aquela ovelhinha para si, e pergunta a Davi, o que se faz com um homem desse? Davi diz, que ele seja morto, que seja restituído àquele que perdeu. E Natã diz, Davi, esse é você, esse cara é você, Davi. E a Bíblia nos diz que Davi, de fato se arrepende, chora o seu pecado, chora a sua dor, chora o seu erro. Davi compõe pelo menos 2 salmos falando desse momento de aflição e de tristeza, e no Salmo 51 ele diz, Senhor, é justa qualquer ira que o Senhor quiser derramar sobre mim, qualquer consequência que o Senhor quiser colocar sobre mim, é justo, Senhor, porque eu pequei contra Ti, e somente contra Ti eu pequei. Mas Davi tem este passado bagunçado. Veja, a história do Natal e a história de Mateus capítulo 1 nos mostra um Deus que opera nesse mundo, apesar do caos que nós mesmos projetamos. Um Deus que traz dignidade a pessoas, reis, prostitutas, judeus, gentios, e coloca toda essa galera para se assentar à mesa. Cristo é esse que rompe com as barreiras de separação. Enquanto outras pessoas olham para o calibre, olham para os recursos, olham para o status, olham para a posição, nós vemos um Deus que rasga a história e que, apesar dos nossos pecados, entra nesse mundo e opera nas nossas vidas. A genealogia de Jesus nos mostra um Deus que redime famílias, histórias. Nós vemos aqui na genealogia de Jesus pais bons que tiveram filhos maus, pais maus que tiveram filhos bons. Nós vemos, por exemplo, aqui no versículo 9 em diante, falando de Acaz. Acaz foi um dos mais terríveis reis de Israel. Colocou altares pagãos dentro do templo de Israel.
tirou prata e ouro de dentro do templo, se prostrou diante do rei da Síria, se fez de vassalo do rei da Síria. Acás queimou o próprio filho em sacrifício a deuses pagãos. E ele tem um filho, e esse filho é Ezequias, a quem a Bíblia diz que foi um dos melhores reis de Israel. Um pai mau e ímpio tem um filho bom, que teme ao Senhor. Mas Ezequias tem um filho, e filho de um homem bom se torna o pior rei de Israel, Manassés. Manassés foi o rei mais perverso de Israel, que copiou todos os atos pecaminosos do seu avô, e ele nem conheceu o avô. Também trouxe paganismo para dentro do templo de Israel, também queimou seu filho em sacrifício. E Manassés teve um filho, e filho de um homem mau, nasce mau, E ele tem um filho chamado Amon, e diz o texto que Amon, que reinou só 2 anos, copiou os mesmos atos do seu pai, Manassés. E Manassés tem um filho chamado Josias. E filho de pai mau é o quê? É um filho bom, um dos melhores reis de Israel. Restaurou o templo, restaurou a adoração, um dos grandes reformadores do mundo antigo. E o que essa história nos mostra, queridos? Que nós não somos reféns das nossas histórias. Que o nosso passado não define o nosso futuro. Que nós podemos romper, pela graça de Deus, com os vícios e hábitos passados das nossas famílias. Não é porque eu sofri no passado que eu tenho que passar esse sofrimento para frente. Veja, eu não estou dizendo que essas coisas não ajudam na nossa construção e acabam afetando de uma forma ou de outra. Sim, por isso muitas pessoas estão presas à sua história, presas às suas famílias. Não todo mundo na minha família se divorcia, então é natural que na minha família também eu tivesse que me divorciar. Veja, a Bíblia nos fala que Deus tem a capacidade, tem o poder de restaurar estes laços quebrados, de destruir as maldições antigas, de destruir um caminho ímpio, um caminho que repete os erros dos antepassados. E na genealogia de Jesus nós vemos essa dinâmica acontecendo. E Deus agindo, apesar de famílias quebradas e bagunçadas. Então, se nós podemos tirar mais uma aplicação aqui desse texto, é que Deus inverte os valores desse mundo e Deus tem a capacidade de restaurar famílias. Por isso a gente pode orar pelas nossas famílias, porque há um Deus que pode restaurar. Nós podemos olhar para a nossa história, as nossas dores do passado e dizer, eu não quero repetir os mesmos ciclos viciosos, destrutivos que a minha família vem vivendo até hoje, na minha vida não mais. Por meio da graça de Cristo e por meio do Evangelho, nós somos livres das amarras da morte. E nós podemos, com Deus, construir uma história e um futuro para as próximas gerações completamente diferente. Cristo nasceu. E Cristo nasceu através de uma família bagunçada, de uma família difícil. Porque não há quem diga, eu não preciso da graça de Deus. Todos precisam da graça de Deus. Do rei ao que não tem recurso algum, do homem mais moralmente aceito na sociedade, àquele que é o mais rejeitado. Ninguém pode dizer, eu não preciso da graça de Deus. E é Cristo que coloca para se assentar à mesa judeus e gentios, homens e mulheres, ricos e pobres, reis e prostitutas. Porque essa história não é história sobre eles, essa história é sobre Ele. É Cristo quem está sendo apontado ao longo de toda a narrativa bíblica. É para o nascimento de Jesus que apontam todas as histórias e as histórias. É para Cristo que aponta todo o nosso desejo e todo o nosso afeto. Mas por fim, queridos, esse texto nos faz pensar que Cristo é aquele que propõe descanso. É aquele que dá descanso. Quando nós lemos aí o versículo 17, diz, assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Quando nós olhamos para esse texto e podemos perguntar por que Mateus faz essa organização. Por que 14, 14, 14? A primeira resposta, e a mais simples, é porque ele quis. Né? Mas isso não ajuda muito. Porque ele quis. A segunda explicação, também importante, é que assim fica mais fácil de entender e de decorar estes blocos.
Os judeus usavam muitos recursos desses mnemônicos, de música, de poesia e organizações assim, para poder ficar mais fácil de lembrar estes detalhes. Isso também é uma explicação. Mas é uma explicação muito interessante nesse texto, em que nós vemos que 14 é 2 vezes 7, né? 7 e 7. E se nós percebemos aqui, Cristo aparece como o sétimo 7. Tem 2 7, mais 2 7, mais 2 7 e Jesus. Jesus é o sétimo 7, a sétima geração do 7. E quando nós olhamos para a história das Escrituras, nós vemos um Deus que propõe descanso. A Bíblia nos diz que Deus cria o mundo em 6 dias, e ao sétimo, Ele termina a sua criação e institui descanso. Desde a queda, isso continua sendo uma realidade aos judeus e em todo o Antigo Testamento, o tempo ao final de uma semana, um tempo de descanso. Mas não só isso, Deus disse ao povo que a cada 7 anos haveria o ano sabático, em que não haveria plantio, não haveria colheita, para que a terra pudesse descansar. Então tinha o 7º dia, o 7º ano. Mas Deus também disse que ao final de 7 ciclos de 7 anos, haveria um tempo que era chamado de o ano do jubileu, o ano da redenção. E nesse ano do jubileu, era o tempo de restauração, era o tempo de redenção, em que aqueles que por causa das suas dívidas tiveram que vender as suas terras, teriam as suas terras de volta. Seria-lhes restituída a sua propriedade. Em que aqueles que estavam escravos por causa das suas dívidas, por causa da sua falta de condições de pagar as suas dívidas, no ano do jubileu, eles eram libertos. E Mateus nos fala de que nesse 7º ciclo de 7, vem Jesus. E Jesus é o nosso jubileu. Jesus é o nosso descanso. Não é à toa que Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Não é à toa que Jesus vai dizer várias e várias vezes: eu sou o Senhor do sábado. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer, diante daqueles gentios que estavam sendo criticados porque não guardavam a dieta judaica, porque não guardavam os sábados, ele diz: não deixe que ninguém os condene pelo que vocês comem ou bebem, ou pelos dias de sábado, ou pelas festividades. Ele diz: todas essas coisas, diz o apóstolo Paulo, falam de Jesus. Todas essas coisas são sombras, a realidade é Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus entra na sua sinagoga, porque era a sinagoga na qual ele cresceu, ele entra lá, depois do batismo, depois da sua tentação, Jesus vai até Nazaré, na cidade onde ele cresceu, ele entra na sinagoga, e diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 4, verso 16, que ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como lhe era de costume. Jesus frequentava a igreja, Jesus ia à igreja, e ele foi na sinagoga como era o seu costume, e se levantou para ler. Diz o versículo 17 que ele foi entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos. E o verso 19 diz: e a proclamar o ano do favor do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus é o nosso descanso. Quando Jesus lê isso para os judeus, eles sabem do que ele está falando. Jesus está falando do ano do jubileu. Jesus está falando de libertação. Jesus está falando do ano aceitável de Deus. Mas não só desse jubileu momentâneo, mundano, corriqueiro da história de Israel, mas o jubileu que eles esperam, o anseio que eles esperam de uma libertação completa, uma libertação total. E Jesus diz: pronto, se cumpriu isso. Eis que eu estou aqui anunciando para vocês o ano aceitável do Senhor. Mateus nos mostra uma história
que aponta para aquele que é o verdadeiro descanso, de onde todos os descansos prefiguravam. Jesus é aquele de quem todas as histórias e histórias falam. Jesus é aquele que toda a liturgia de Israel apontava. Jesus é aquele de que toda a lei do Antigo Testamento falava. Jesus é o cumprimento daquilo que os sacerdotes faziam vez após vez nos templos. Jesus é aquilo que prefiguravam todos os sacrifícios que Israel trouxe ao longo da sua história para purificar os seus pecados e para desviar a ira de Deus. Jesus é o cumprimento desta história. Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, em que Deus disse por meio de Jeremias, por meio de Ezequiel, que daria um novo coração, que colocaria em nós o seu espírito e nos daria a capacidade de amar, de desejar e de obedecer à vontade de Deus. É em Jesus que se cumprem todas as histórias. Jesus e o seu nascimento é a história das histórias. Redime a nossa história. Redime a história de gente como nós, que tem as suas dificuldades e talvez tenha uma família bagunçada. Jesus tem o poder de redimir e de redefinir a nossa história, independente do nosso histórico familiar. Jesus tem o poder de escrever para nós uma história diferente, baseada na graça da sua salvação manifesta a nós. O Evangelho não é um bom conselho. Bons conselhos simplesmente nos dizem o que a gente tem que fazer. O Evangelho é uma notícia de algo que foi feito, que foi consumado. E a notícia é: Deus salva pecadores. Essa é a notícia. Se nós quiséssemos exemplificar, ou se nós quiséssemos resumir o Evangelho numa frase, a frase é: Deus salva pecadores. Eu não sei você, mas eu me entendo como um pecador. Eu reconheço os meus pecados. Sei que existem pecados em mim que talvez eu nem reconheça, mas alguns pelo menos eu reconheço. E eu sei que não há em mim dignidade suficiente para permanecer diante de um Deus que é eternamente santo. Mas a boa nova do Evangelho é que eu sou aceito por Cristo, e eu sou aceito pelo Pai, não pela minha pureza, não pela minha santidade, não pelas minhas obras, mas pelo sacrifício perfeito do Cristo que nasceu naquele dia em Belém, vindo de uma geração, vindo de uma genealogia tão bagunçada, tão complicada, sendo o Salvador de todos esses que vieram antes dele. É por isso que essa quinta mulher que é apresentada aqui no texto, Maria, esposa de José, quando ouve o anúncio do anjo dizendo: você dará à luz ao Messias, Maria canta ao Senhor e ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria sabia que ela precisava de um Salvador, e de uma maneira tão maluca, ela carrega no ventre aquele que seria o seu próprio Salvador, aquele que nem os céus podem conter. Por um pouco de tempo, foi contido no ventre de uma mulher. Aquela glória que reluzia nas montanhas, que fumegava nos montes, da qual as pessoas não conseguiam olhar direto, da qual Moisés teve que ficar com um pano na cara durante tanto tempo, porque o rosto dele brilhava por ver um relance dessa glória. Essa glória foi por um tempo contida em um bebê. E esse é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o Deus forte e poderoso, o príncipe da paz, que nos trouxe a paz. O Evangelho é essa boa notícia, que nos faz entender que há esperança para as nossas famílias quebradas, e que há descanso para nós. E esse descanso, e essa história de redenção, não começa com era uma vez. Ela começa na fila do cartório, com a certidão de nascimento daquele que foi profetizado, o nosso Redentor. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.